Bem-vindos de volta ao meu canal, pessoal. Hoje a gente vai ver sobre lançamentos bidimensionais, que são lançamentos em duas direções distintas, né? Vamos começar aqui pelo lançamento horizontal, tá? O que é o lançamento horizontal? Lançamento horizontal é um caso onde você vai lançar um projétil no eixo horizontal, né? Mas ele vai cair também. Então ele vai descrever ali uma trajetória parabólica, uma trajetória curvilínea, né? Muito bem. Bom, aí eu vou lançar uma pergunta logo de cara. Você tem três casos distintos ali, ó. Primeiro, você lança um corpo com velocidade muito grande de um plano horizontal. Depois, você lança esse corpo com a velocidade um pouco menor, tá? E no terceiro caso, você só abandona ele. Você faz isso para a mesma altura inicial, tá? No mesmo instante de tempo. Qual dos corpos vai chegar primeiro? E aí, se a gente fizer esse experimento, a gente tem a seguinte observação, olha, ambos vão chegar ao mesmo instante de tempo no solo. Por que que isso acontece? Por quê? Né? Eu lancei esse cara aqui longeão, mas ele chegou no mesmo instante que o outro que eu só abandonei? Sim, sim. Por quê? Bom, para a gente entender esse tipo de situação, a gente vai usar do princípio de independência dos movimentos. É um princípio enunciado por Galileu há muito tempo atrás. Esse princípio diz o seguinte, movimentos perpendiculares não interferem entre si. Ou seja, a gente vai tentar entender esse movimento até complicado de forma muito mais simples por meio dessa técnica, que é entender o movimento curvilíneo como a composição de um movimento na vertical com um movimento na horizontal, né? E aí, se a gente entender dessa forma, o negócio fica muito mais simples. A gente vai ter ali um movimento na horizontal que ele é de velocidade constante, ou seja, vai ser um movimento uniforme, composto com um movimento na vertical, que na verdade é um movimento acelerado pela aceleração da gravidade. É um movimento, nesse caso aqui, de queda livre, que a gente já estudou anteriormente. Então, é um movimento uniformemente variado. A composição desses dois movimentos vai gerar para a gente esse movimento curvilíneo, que é o lançamento horizontal, tá? Então, entendam uma coisa e enxerguem esse movimento aqui do lançamento horizontal como a composição de um movimento uniforme, e aqui a gente vai usar aquelas equações do movimento uniforme, com um movimento uniformemente variado na vertical. E aí a gente vai usar as equações do movimento uniformemente variado na vertical. Então, naquele caso lá, a gente tinha o quê? Qual situação? Qual é a diferença dos dois movimentos? Quando você lança um corpo com velocidade horizontal e se abandona um corpo ali de determinada altura. Ambos eles estão sendo acelerados pela aceleração da gravidade. Então, em todo instante de tempo, eles vão ter a mesma componente de velocidade vertical, tanto o corpo que está sendo lançado na horizontal, quanto o corpo abandonado ali em queda livre. Então, ambos vão estar sendo acelerados pela gravidade, tendo a mesma componente de velocidade vertical em todo instante de tempo, e dessa forma eles vão cair juntos, né? A diferença entre um e outro é que um não tinha velocidade horizontal e o outro tem velocidade horizontal, o que faz com que ele tenha um deslocamento horizontal, aí vai ter um alcance ali, beleza? Muito bem, vamos colocar a matemática aqui nessa parada agora. Olha, no movimento na horizontal, a gente já falou que é um movimento uniforme. E no movimento uniforme a gente tem a equação horária da posição. A gente vai usar ela, né? Se a gente considerar que essa aqui, o lugar de onde ele é lançado horizontalmente é a posição inicial, é zero, então a gente tem que esse cara aqui vai ser zero. E aí a gente tem a velocidade inicial na direção x, que é sempre a mesma velocidade inicial, né? A velocidade inicial na direção x é sempre a mesma, a velocidade na direção x é sempre a mesma, que ele é lançado horizontalmente, né? Então, a equação fica muito mais simples, olha, a posição final, que é o deslocamento horizontal dele, que a gente vai chamar de d, que na verdade é o alcance, outras nomenclaturas até usam a de alcance, tá? O alcance vai ser igual, esse cara é zero, vai ser igual à velocidade inicial na horizontal, que é a velocidade inicial dele, vezes o tempo de queda, o tempo que vai demorar para cair. E essa é a equação.
Deslocamento é igual a velocidade vezes o tempo. Basicamente isso. No movimento uniforme, no eixo vertical, eixo Y, movimento uniformemente variado, né? A gente vai ter o quê? A gente vai ter que a velocidade, a gente vai ter duas equações, da velocidade e da posição, né? Da velocidade, a gente tem aquela velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, né? A gente considera na queda livre, a orientação é para baixo, então a gente tem o quê? A velocidade inicial, zero, porque no início ele não tinha velocidade na vertical, ele vai obtendo conforme vai sendo acelerado pela aceleração da gravidade. Então esse A aqui é o G, né, vezes o tempo de queda. Então, a velocidade em qualquer instante de tempo vai ser a aceleração vezes o instante de tempo que você está falando. Se você quiser a velocidade da vertical final, vai ser o tempo de queda, beleza? Para o movimento da vertical, a gente também vai ter a equação da posição, né? Só que no movimento uniformemente variado, a equação da posição é essa aqui, que a gente já viu lá em cinemática anteriormente, né? No movimento retilíneo uniformemente variado. E aí, se a gente considerar que essa altura inicial é o zero, esse termo morre, né? A velocidade inicial na vertical é zero, porque não tem velocidade inicial na vertical, ele vai adquirindo conforme vai sendo acelerado pela gravidade. Então só sobra esse último termo, olha que equação simples. A altura que ele vai se deslocar vai ser igual à aceleração da gravidade vezes o tempo de queda ao quadrado dividido por 2. Bacana, né? Olha, as equações principais são essas aqui, ó, essa e essa. Com elas você vai resolver a maior parte dos problemas. Mas também tem que, a gente sabe que a velocidade vai ser um vetor, que ele é a soma vetorial da velocidade na vertical com a velocidade na horizontal. A velocidade na horizontal é sempre a mesma, né? É a velocidade inicial ali. E a velocidade na vertical, a gente desenvolveu uma equação para ela, é GT. A gente sabe que para obter o módulo do vetor velocidade em qualquer instante de tempo, a gente obtém pelo teorema de Pitágoras. V é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes ali, ó, quadrados das velocidades horizontal e vertical. Eventualmente pode ser interessante usar essa equação também, beleza? Vamos resolver alguns problemas aqui para a gente exemplificar tudo isso aí. Olha, 3 pedras são atiradas horizontalmente do alto de um edifício, tendo suas trajetórias representadas a seguir. Então, olha, pedra A, B e C. Bom, cada uma teve um alcance diferente. Por quê? Porque elas foram lançadas com velocidades horizontais diferentes. A velocidade inicial da pedra A foi menor que a velocidade inicial da pedra B, que foi menor que a velocidade inicial da pedra C. Quanto maior a componente horizontal, maior é o alcance, né, do corpo. E aí, a gente sabe também que elas caíram juntas. Por quê? Porque o movimento da vertical, ele é um movimento uniformemente acelerado, né? E a aceleração aqui, em ambos os casos, foi a mesma. Foi a aceleração da gravidade. Então, todas as pedras, elas estão sendo aceleradas juntas na direção vertical. Então, vão cair juntas, né? Muito bem. Então, vamos lá. Pergunta aqui, ó. Admitindo-se a resistência do ar desprezível, é correto afirmar que, durante a queda, as pedras tinham acelerações diferentes? Não, a aceleração delas é a mesma, é a aceleração da gravidade, o G, 10 metros por segundo ao quadrado. Letra B, tempos de queda diferentes? Não, elas caem juntas, porque elas são verticalmente aceleradas pela mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Errado. Letra C. As componentes horizontais das velocidades constantes. Isso é verdade. Em todos os casos aqui, a velocidade horizontal é constante, né? A componente horizontal da velocidade, em todos os casos, é constante, porque é um movimento uniforme no eixo horizontal. E aí, só que cada uma é diferente da outra, né? Mas o valor delas é constante, não varia conforme o corpo vai caindo. Resposta C, resposta letra C, tá certo. Vamos ver a letra D agora. A letra D fala assim: componentes verticais das velocidades diferentes a uma mesma altura. Não, né? A mesma altura, todas as velocidades verticais são iguais, né? Por quê? Porque eles estão sendo acelerados pela aceleração da gravidade. A velocidade deles na vertical vai variando junto, beleza? Vamos fazer um exercício agora mais bacaninha, que tem umas continhas para a gente desbravar aqui. Vamos lá.